Deus, muito obrigada por mais esse domingo, por estarmos aqui reunidos. Obrigada, Pai, por estarmos todos aqui. Obrigado, Pai. Obrigada por nós estarmos aqui aprendendo da Sua palavra e o que o Senhor fale conosco, o que o Senhor quer transmitir. E que o meu Pai fale as Suas palavras e não as dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Bom dia. Bom, igreja, semana passada a gente entrou no livro de Levítico, né? Eu tinha falado um pouco da dificuldade, né, de estudar esse livro na Antiga Aliança, se você levar muita coisa na literalidade e tal. Então a gente sempre tem que buscar o coração de Deus, né? Como a palavra é toda inspirada, né? Não tem nada que não seja inspirada. A gente precisa entender o que Deus tinha no coração quando escreveu esse livro, né, para nossa geração, para todas as gerações, né? Porque se a gente ficar muito nos detalhes, a gente vai perder o coração do livro, né, o que ele quer dizer. E aí a gente começou a falar, né, do tema central do livro, que é a santidade, né? Deus deu muito mandamento, né, muita regra sobre santidade e sobre saúde. A gente fez aquele paralelo, né, que um é para o espírito, o outro é para o corpo, né? A gente teria que entender assim o quanto a gente está considerando um e quanto está considerando o outro. Ele faz esse paralelo para a gente entender, porque só a palavra santidade aparece mais de 150 vezes, né, nesse livro. E aí tinham 5 ofertas, né, todas se referindo, né, a Jesus. Na verdade, a Bíblia toda, né, mostra Jesus, e 2 dessas eram obrigatórias, a do pecado e a da culpa, e 3 ofertas eram voluntárias. Aí a gente viu a primeira oferta, né, que seria o holocausto, né, que a gente até fez aquele comentário lá do nome, enfim. Vimos a oferta de grãos, de cereais, que seria a segunda, né, que essa é uma oferta diferente, porque não havia sangue de animal envolvido, eram farinhas e grãos torrados e sal. E ele coloca o sal, né? A gente até comentou isso falando da aliança perpétua, a gente lê isso em Números, né? E é como um casamento mesmo, né? E a gente vai continuar. O crente, eu não sei se tem esse discernimento, mas ele vai continuar servindo o Senhor em toda a eternidade. Né? A gente acha, acabou aqui, não, você vai continuar sendo um servo do Senhor na eternidade, né? E então tem que ter sal no nosso sacrifício, né? Essa oferta que era de grão sem sangue, ela está mostrando a vida de Jesus, não a morte, né? Mas a entrega voluntária da vida, né? Não havia sangue, mas havia essa entrega com o sal. E aí hoje a gente entra na terceira oferta, Levítico 3:1, que é a oferta de paz ou oferta pacífica, depende da versão que você está acompanhando. Vamos ler Levítico 3:1? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Então, essa é a oferta para paz com Deus, né? Se a gente abrir Romanos 5:1, a gente vê da paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, igreja, é muito importante, assim, é vital na vida do cristão. E eu percebo que tem gente que não tem isso. Cristão de 20, 30 anos, tipo assim, né? Tá sempre achando, mas se eu fizer isso, Deus vai me pegar, sabe? Vive uma vida meio que assim, não tem paz com Deus, né? E essa oferta, ela fala disso, né? Assim, todos os nossos pecados foram perdoados ou ficou algum que Deus está guardando para te pegar na virada aí? Você tem algum pecado que não foi perdoado? Então por que tem sentimento de culpa, assim, não tem paz com Deus? Se a gente crê nesse sacrifício. Porque hoje a gente crê que Jesus pagou esse preço
por todos os nossos pecados, ou a gente não vai ter paz com Deus. A gente vai sempre ter aquela culpa, né? Tem um Levítico 3:2, a gente lê sobre essa oferta. Continua o versículo 2, por favor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então isso aí estava contando, né, porque a oferta de paz, para você ter a paz com Deus. Então, eles colocavam a mão, sabe, colocando os pecados sobre o animal, né, para ele ser sacrificado. Se a gente fizer uma analogia, é a gente com Cristo, conversando com ele, com as mãos na cabeça dele, e ele se entregando, sabe, pelos nossos pecados. Então você não tem mais nada, tá comigo agora. E aí ele vai e se entrega como sacrifício perfeito, né? Todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. E aí por isso é que a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais deles. E só assim a gente tem paz com Deus. Se a gente não chegar nesse entendimento, a gente sempre vai, tipo assim, Deus vai me pegar, sabe? Tipo, pô, o que eu fiz, o que eu já fiz, aquilo, e não tem essa paz, né? Então muitos cristãos não chegam nisso porque não entende esse sacrifício de Cristo ter pago essa oferta de paz, morrido por eles, por nós, né? E essa é a vontade de Deus, que a gente se relacione com Ele tendo paz perfeita. Não é, vou perder, não, é paz perfeita. Eu descanso nesse sacrifício, né? A culpa, toda a culpa do nosso passado, ela foi removida. Então a gente tem um descanso no coração, porque Cristo levou essa oferta de paz, né? Então, paz porque todos os nossos pecados foram perdoados, e paz porque Deus aceitou essa oferta. Ele aceitou essa oferta de paz, né? Então é difícil a gente entender que Deus aceita a gente como a gente é. Antes da gente mudar, ele aceitou já. Não é porque estamos aqui na escola da Bíblia, estamos vindo na igreja, não. Antes ele já aceitou. E aí a gente vai mudando, né? Por isso, somos membros dessa família, né? Então a gente tem essa paz que é simbólica aqui, é a sombra do que Jesus faria, né? Essa, simbolizando a verdadeira oferta pacífica, para que a gente possa ter paz com Deus. Então vai além do perdão, né? É descansar em paz, né? A paz com Deus. Porque se eu não tenho paz com Deus, eu não tenho paz com os homens. Eu posso viver bem, me relacionar, mas é aquela coisa na alma, na mente, mas eu não descanso em paz com meu irmão. Qualquer coisa que ele faz, eu já não tenho paz, porque eu não consegui acessar a paz com Deus. Então, primeiro eu alcanço paz com Deus, depois paz entre os homens, para ter a verdadeira paz. Então, esse é o significado dessa terceira oferta, a oferta de paz. A quarta oferta, a gente vai ver no capítulo 4, que é assim, a oferta pelos pecados. Então, nós vemos várias vezes, né, nesse capítulo, falando sobre pecado. Mas aqui eu queria que vocês ficassem atentos, que é assim, é pecado não intencional. Também a igreja também não discerne essas coisas. É pecado involuntário, não intencional. Vamos ler Levítico 4, 2 e 3. Fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta de pecado. Oferta pelo pecado, né?
Então é assim, quando alguém cometer pecado involuntário, ou seja, sem intenção, entendeu? Essa palavra, ao chegar lá, quer dizer isso, né? Inadvertidamente, assim, é um erro, uma coisa que eu estou fazendo sem querer fazer, né? Então, é tremendo aqui a palavra de Deus, que ele fala que do povo e do sacerdote, né? Porque muitas vezes os líderes cristãos agem como se eles não pecassem. Você vê os pastores, agem como se não. Não, eles não pecam. Né? A gente não peca, aquela coisa. E aqui ele mostra, né? Essa é uma palavra que atinge também os líderes cristãos, né? Então, assim, quando Deus julga os pecados, ele sempre começa com os líderes. No julgamento é a casa de Deus primeiro, né, que vai passar. Então, se um sacerdote pecar, ele também traz a sua oferta. Então, isso é uma figura para nós hoje da nova aliança, né? Tipo assim, se você é um filho de Israel e está vendo o sacerdote levando a oferta, você fala, cara, ele também peca. Né? Nós somos pecadores, então não tem essa separação, né? Porque há algum homem nessa terra que não peque? Mas eles criam, né, uma imagem meio que de uma falsa, né, santidade. Então a gente não deve nunca dar impressão para os outros de perfeição quando a gente não é. Ninguém é. Então quando o líder anda nisso é muito perigoso. Tipo, eu tô um pouco acima, sabe? Então aqui já nessa oferta ele já mostra, ó, quando, né, os filhos de Israel, quando o sacerdote ungido pecar, né? Então é uma figura para nós, né? A Bíblia sempre nos encoraja, porque ela mostra as mazelas dos homens de Deus, sempre. Então a gente já viu Abraão, Isaac, Jacó, o próprio apóstolo Paulo, cara, raspou a cabeça, sabe? Religiosidade, circuncisou Timóteo, tretou lá com Barnabé. Eram homens comuns, cara, como nós. Puxou a orelha de Pedro. Exato, entendeu? Ofendeu o sacerdote, depois pediu perdão. Então, assim, a gente vê, né, que eram homens comuns e que cometiam erros. Sem pecado, só Jesus. Então, a gente não deve passar essa falsa impressão que a gente não erra, que a gente não peca, né? Isso é abominação. Então, a gente deve pedir perdão sempre no nosso dia a dia para nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os irmãos, né? E aqui no verso 3, né? Olha que interessante que ele está falando aqui, ó. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então, o sacerdote ungido, né, ia oferecer um novilho pela oferta do pecado, né? Então, os filhos de Israel estão vendo o cara com o novilho lá andando, né? Opa, também pecou. Tá lá se arrependendo perante o Senhor, né? E aí no 4, ele fala assim, ó. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Tá, então tá falando do que ele faria, né, essa oferta pelo pecado. Aí no verso 13 do capítulo 4, vamos ler o 13 e o 14. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. De novo, igreja, nós estamos lendo aqui, ó, toda a congregação pecar involuntariamente, né, tá falando? Aí traz, né, no coletivo um novilho, né? Então aqui é o coletivo.
a iniquidade daquele povo. Aí traz lá e leva o novilho. Aí no 22, 4:22, Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, 23. Ou se o pecado em que lhe caiu for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. então aqui está falando de líderes, né? Quando o chefe pecar de forma involuntária, traz um bode, né? E aí no 27 e 28, Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará sua oferta uma cabra sem defeito. então olha que interessante aqui, a congregação pecou, ela traz o que tem de mais valor, o novilho, né? O líder pecou, já reduz um pouco, traz um bode, né? Povo comum pecou, uma cabra, menor valor. E quando o sacerdote peca, também novilho. Então o ponto aqui é que Deus coloca o sacerdote e a congregação no mesmo nível, né? Então, um sacerdote ungido, como disse o texto, pecando, é igual a congregação inteira pecando. O Senhor coloca, né? Então Deus não vê os pecados da mesma maneira. A quem muito foi dado, né? Então ele mostra desde sempre. Então, um sacerdote, uma pessoa comum, né, cometendo o mesmo pecado, a seriedade do sacerdote é muito maior. A gente precisa entender isso, né? Ele precisa de um boi, de um novilho, né? E o outro uma cabra já apaziguou, né? Então, o que a gente aprende aqui? Quanto mais responsabilidade nós temos, né, mais unção a gente tem para a missão, mais sério é tratado o nosso pecado. A gente brinca, quando o pastor, às vezes o pastor de brincadeira mente, assim, a gente fala, você vai mentir, você vai pensar mais rápido, pastor, quando mente, vai pensar mais rápido. É. Porque assim, né, quem mais é dado, mais será cobrado, né? O Senhor mantém as contas bem justas, né? É que infelizmente assim, a igreja se distanciou muito da verdade do evangelho no geral, né? Essas coisas não são nem mais faladas em púlpitos, né? Zero, falar de pecado, falar de santidade, isso já fugiu, isso não dá ibope, isso não enche galpão. Vem prosperar, entendeu? Vem ser mais que vencedor, tá tudo bem, você é a menina dos olhos de Deus, sabe, tal. E por aí vai, né? Então, assim, o que vale a pena a gente ressaltar aqui é por 4 vezes a gente lê pecado involuntário, sem intenção de pecar. Então, nós pecaremos? Claro, mas não com intenção de pecar. O povo de Deus não peca com intenção. É. E quando o pecado é intencional, qual que é o sacrifício para o pecado intencional? Eu vou fazer uma conexão aqui. Vamos abrir Hebreus 10, né? Eu já falei várias vezes que você só entende claramente esse verso de Hebreus depois que você passou por Levítico, né? Eu brinco nos outros modos, mas trazendo essa verdade, que você só entende Levítico depois que você entendeu o livro de Hebreus. Né? Então, Hebreus 10, 26, fala assim, ó. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Estão entendendo a seriedade do negócio? Assim, se você continuar fazendo intencionalmente, cara, não tem sacrifício, né? Para nós, é sempre um acidente, é involuntário, é sem a intenção, eu caio. Eu não programo o meu pecado, eu não vivo no meu pecado, entendeu? Porque senão já não resta sacrifício. Quando a gente é salvo pelo Senhor, né, e nos tornamos filhos de Deus,
imediatamente nós deveríamos não querer mais pecar. Imediatamente. Então, uma das marcas do novo nascimento é isso. Se eu continuo numa vida de iniquidade, eu tenho que questionar o meu novo nascimento. Eu estou sendo sincero com vocês. Tenho que questionar. Pai, eu nasci de novo? Sabe? Ir pro pé da cruz, cara, porque não é a vida do cristão, cara, que entende o que Jesus fez, cara, continuar vivendo assim, né? Você pode pecar? Óbvio que pode, mas é porque você caiu. Não é porque você quis, você planejou. A gente não quer levar vantagem de Deus porque sabe que ele vai perdoar. Tornar o sacrifício de Jesus como água de torneira. Eu me sujo e vou lavando, eu me sujo e vou lavando, eu me sujo e vou lavando. Sabe? Então, tirar proveito, cara, do que Deus fez, isso é muito sério. E outra, vou te falar, a pessoa que faz isso, eu penso que verdadeiramente não nasceu de novo. Não quero ser grosseiro nem apontar para ninguém, quem sou eu para apontar para alguém, mas a pessoa que vive assim, eu creio que ainda não nasceu de novo. Precisa buscar esse novo nascimento, né? Para nós, a gente tenta o nosso melhor para não pecar. Se eu cair, cara, ok, mas foi sem intenção. Vou me consertar, né? Então é esse tipo de pecado que Deus está falando aqui na antiga aliança. A gente precisa ter isso em mente, né? Se a gente pecar deliberadamente, tem alguma coisa estranha, né? Porque se continuarmos a pecar intencionalmente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, nesse caso, não há perdão. Não há perdão. Não tem mais sacrifício que apazigue isso, né? Então, isso é o que fala a quarta oferta. A quinta oferta, a gente lê em Levítico 5, né, no capítulo 5, que é a oferta da culpa. Então, aqui não fala apenas do pecado contra Deus, mas do pecado contra o homem. Né? Há pecados que são só contra Deus, tipo os meus pensamentos impuros, as intenções do meu coração. Né? Eu posso pecar só contra Deus, mas eu não afetei mais ninguém. Agora, quando afeta outras pessoas, é esse tipo de oferta, a oferta da culpa. E aí a gente vai ler Levítico 5:1, depois o 4, o 5, o 15 e o 16. O 6 também. E o 6, perdão. Levítico 5:1. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. 4. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como a sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor um gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. 15. Se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário como oferta pela culpa. 16. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Então aqui o Senhor está falando da oferta da culpa, ele está falando da restituição. Muita gente, assim, acha que não tem que restituir. Ah, Deus me perdoou. Não é assim que funciona.
O caminho que a gente foi, na maldade nós temos que voltar. Então, o perdão, a restituição, quem eu roubei, quem eu lesei, entendeu? Quem que ali, Zaqueu. Quem que eu lesei? Aquele ainda fala do quinto. Você ainda dá 20% a mais, né? De ter lesado, porque o cara fez um monte de besteira, roubou, né? Deu golpe, não sei o quê. Aceita o Senhor, Senhor, e tá tudo bem. Não é o que a palavra diz, né? Então precisa ter restituir. Números fala muito sobre isso. A gente vai ver que a gente vai passar por números, aí vocês vão ver. Então essa oferta fala disso, né? E olha que interessante no verso 30, o que ele fala? Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. Aqui assim, ó, trará com o quê? Com suas próprias mãos, ou seja, eu admito a minha culpa. É meu. Esse BO aqui é meu. Entendeu? Então essa oferta fala disso, né? A oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, né? De ofensa de forma involuntária, tal. Então assim, essas são as 5 ofertas. Então a gente vê a oferta de holocausto, oferta queimada, que ela é voluntária. A gente vê a oferta de cereais, também é voluntária. A oferta de paz pacífica também é voluntária. E agora a gente viu essas duas. Oferta do pecado, obrigatória. E oferta da culpa, obrigatória. Né? E aí, passando pelas as ofertas, o livro vai continuar lidando com as leis e com santidade, né? A gente costuma falar assim, leis para a saúde, né? Obviamente nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas o que é importante a gente ressaltar é o quanto Deus mostra o interesse dele na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, como ele se importa com o nosso dia a dia, né? Então esse livro ajuda a gente a entender que Deus está interessado até nos pequenos detalhes da nossa vida. A gente acha, ah, não, mas Deus nem está pensando nisso, né? Tem coisa muito maior, tal, né? Então, tipo, vai cair um lagartinho lá na comida que você está fazendo, Deus se interessa por isso? Sim, vê lá em Levítico. Ele diz para não comer, não vai ser bom para você. Né? Então, coisas simples do dia a dia, ele é interessado, ele foi cuidadoso com tudo. Ele falou até do banho, como você se banhar, né? Da pureza sexual. Né? Todas essas coisas ensinando como viver vida abundante aqui nessa terra, né? O zelo que ele tinha, né? E que os líderes deveriam ter. Vamos ler o verso 8. Levítico 10, de 8 a 11. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, assim, evitar, né, igreja, coisas que poluam o nosso corpo, que entorpeçam a nossa mente, né? E tá mostrando aqui que a régua é mais alta para aquele que está servindo mais, né? Aquele que está liderando o povo, né? E então tinha diversas leis nesse livro de alimento, de higiene, água, né? Mas no geral a preocupação é assim, o interesse era mostrar os detalhes, que ele se preocupa com os detalhes da nossa vida do dia a dia, sabe? É Deus conosco mesmo, então se preocupa com todas essas coisas, né? E aí no capítulo 13, eu queria mostrar uma coisa, mas antes disso, eu quero parar no 11 e ver no 11:44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então, o tema principal desse livro é isso aqui: santidade. Sejam santos, porque eu sou santo, né? Se vocês forem ler 1 Pedro, vocês vão ver também como fala, né, sobre isso. E aí a gente vai para o 13 e vamos ver o teste, né, para os leprosos. Levítico 13, 2. Vamos ler até o verso 4. Quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou manchas lustrosas, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. É interessante, assim, quando a gente pensar, né, em pecado, a gente usar a analogia que a Bíblia usa, né, pensar nessa pústula e nessa ferida em nós, né? Ajuda a gente a entender o que é isso espiritualmente, o que é isso no natural, mas o que é no espiritual, o pecado para o Senhor, fazer sempre essa comparação, né? E aí, quando a gente vê essa ferida em um irmão, o que que a gente deveria fazer, né? A gente não deveria julgar, porque a gente não sabe o que é. Você não sabe o que é. Você está achando que é lepra, mas espera aí, o sacerdote falou: "Não, vou deixar aqui 7 dias". Pode ser que não seja, né, em vez de você fazer, leve ao Senhor esse irmão, essa situação, né. E então quando a gente segue esses princípios, a gente evita muito problema que acaba destruindo mesmo a cristandade, a união, né. Então, assim, o propósito principal de um sacerdote é sempre trazer a pessoa de volta saudável ao acampamento. É sempre trazer, não é tirar do acampamento, é trazer de volta, esse é o propósito, né. E tem uns irmãos que quer sai daqui leproso, né. Mas é o contrário, né. Levítico 13:6. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Tipo assim: "Pode voltar, irmão", né. "Volta aqui", né. Então essa é a maneira madura dos líderes lidarem com o pecado na igreja. Não é para condenação, no módulo passado eu falei isso também. Pode falar. Tem uma qual que é aquela passagem que fala que tem pecado para a morte? Será que tem algum paralelo entre isso? Pecado para a morte, pecado que não é para a morte? Pelo que eu sei, é no nível da intercessão que fala aquela passagem, É. né, que não adianta você estar numa intercessão quando aquilo já está um pecado para a morte, né. Enfim, de qualquer maneira, a gente não se coloca nesse lugar, né, "Ah, não vou nem orar", né, mas assim, tá mostrando aquilo. Cara, vai ter coisa que você vai fazer e não adiantou, porque o juízo já foi até dado, né. É nesse sentido, porque fala no sentido da intercessão, quando fala desse pecado, pecado que é para a morte, né, quando a pessoa está doente, você está orando, e tal. Enfim, podemos até ver esse paralelo aí daqui, mas eu não vi isso, Ju. Tá. E aqui é assim, né, se você estamos no 13, você vai ver que tem vários versículos, né, o versículo
versículo 5, o versículo 13, o versículo 24, o 27, o 26, falando de aguardar os 7 dias, sabe? O zelo. Ah, tá contaminado, né? Calma, né? Aguarda, né? Para que volte, né? Olha isso aqui, como a palavra de Deus é perfeita, né? Olha Levítico 13, o 12 e o 13. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Olha que coisa maravilhosa aqui que às vezes a gente lê Levítico e não percebe. Ó, quando a lepra cobrir toda a carne, você está coberto de lepra inteiro, o sacerdote declara você puro. Então, assim, quando a gente reconhece que não tem nada de bom em nós, que a culpa é nossa, meu pai, minha mãe, minha criação, tipo assim, é nós, igual o ladrão na cruz. Para, eu fiz isso, eu mereço. Né? Quando a gente chega nesse estágio, que a culpa é nossa, o Senhor considera a gente puro. Entendeu? Então, aí no 14, né? Ó, mas, no dia em que aparecer nele carne viva, será impuro. Quando eu começo a achar, não, mas não é culpa só minha. Você não sabe meu contexto e tal, e blá, né? Eu não sou tão mal assim. Estou impuro. Minha carne apareceu. Interessante, né? Então, não adianta a gente justificar as nossas mazelas, né? Quando a gente não justifica, quando a gente aceita que, eu sou isso aí mesmo, cara. Tô puro. Volto para o acampamento, né? E aí Levítico 14, 14, a palavra de Deus é maravilhosa, assim, que infelizmente a nossa finitude, a nossa insuficiência, não dá para a gente acessar tudo. Mas quanto mais a gente acessa, mais a gente vê a grandeza do Senhor na palavra dele. É de cair o queixo, né? Levítico 14, 14. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Agora vamos abrir Levítico 8, 23, só para a gente fazer essa comparação. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O privilégio do sumo sacerdote é dado ao leproso. Cara, Deus rebenta com os soberbos, né? O privilégio que é dado ao sumo sacerdote é dado ao leproso. A mesma coisa que fazia, põe na orelha, põe na ponta do dedo. Então, assim como Moisés colocou óleo na orelha de Araão, no polegar da mão direita e no dedão do pé, a mesma coisa é dada ao leproso. Né? Somos elevados ao mesmo lugar. Olha o verso 16 e 17 de Levítico 14. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. E agora, né, antes de entrar no 18, Dri, isso também é uma figura do batismo do Espírito Santo, verso 18, né? Ó, o restante. O restante do azeite que está na mão do sacerdote,
ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, isso aqui que está dizendo é para o leproso. Então, o pecador que foi limpo dos pés à cabeça, né? Então, a figura do Espírito Santo, que o primeiro nos dá no novo nascimento, né? Depois nos batiza. Então, são lições que o livro de Levítico dá para a gente. Por isso que a gente, quando lê, tem que estar sempre assim buscando o coração de Deus, para a gente não achar uma leitura chata e achar que ali é os detalhes e tal, vou anotar aqui a quantidade de... É mais profundo, assim, Senhor, onde estava seu coração aqui? O que o Senhor quer ensinar para a gente, né? Porque toda a Escritura serve para ensino, correção, né? Repreensão na justiça. Então, a gente, quando lê esse livro de Levítico, a gente tem que ler buscando isso, né? As lições que o Senhor está querendo dar para proteger, para santificar o seu povo. Né? Por isso que quando começa a falar de ressignificar a Bíblia, então não estou entendendo o que é a Bíblia. Quando a gente ouve essas anomalias que estão ainda acontecendo, né? A gente aprender o que é, porque são princípios eternos, né? Espirituais. Então, para a gente ir encerrando o livro, né? Eu vou dar só uma passada, né? Eu até comentei já, a gente tem um módulo para isso, né? As festas do Senhor, que na verdade são 3 grandes eventos, né? Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos, mas dividido em 7 festas. E festas do Senhor, né? Então, quando a gente fala no capítulo 23, aborda essas festas, né? Quando a gente fala da festa da Páscoa, é uma sombra da crucificação, né? E da nossa salvação em Cristo Jesus. Quando fala das festas dos pães asmos, né? Os sem fermentos, é a necessidade de ter separação do mundo. O cristão é separado do mundo. Ele está nesse mundo, mas não é desse mundo, né? O mundo não pode entrar na congregação. Então, essa festa mostra isso. A festa das primícias é um quadro da ressurreição, né? A festa de Pentecostes é uma sombra do que aconteceu lá em Atos 2, né? E o batismo do Espírito também, né? A festa das trombetas é a preparação para o tabernáculos, né? A festa da expiação é o pecado lavado pelo sangue do Cordeiro. E a última, que é a do tabernáculos, é a consumação de todas as coisas, onde o verbo tabernaculou entre os homens, né? Tudo será consumado. Então, todas essas festas do Senhor têm sentido espiritual para nós. Eu tenho um módulo aqui, nós temos aqui na DP, bem completo, assim, falando de cada Páscoa, né, de cada festa, perdão. Mas o que a gente precisa ter zelo quando a gente estuda essas coisas é não criar doutrina. Porque, assim, é diferente eu pegar um tema, vou falar sobre pecado, a martiologia, e eu estudo uma teologia sistemática, eclesiologia, né, doxologia, eu faço um estudo. Aí tudo bem você criar doutrina, porque é um ensino sobre o apostólico, né, do Didaquê. Quando a gente fala essas coisas, né, das festas, do tabernáculo, como o ser humano tem essa necessidade, né, do misticismo, tal, tem muita gente que vai além, né? Então eu lembro que no meio do módulo, não, então eu vou celebrar agora umas Páscoas, vou botar o pão, vou botar os azeites. Eu falo, não, se você voltar literal, você não entendeu Hebreus, né? Então você vai voltar ao sacrifício também, né? Então tem que ter assim muito zelo quando a gente estuda, entender o significado espiritual dessas festas, porque são estatutos perpétuos do Senhor, né? Então não foram abolidos, mas é o significado espiritual delas, né? Depois dessas festas, a gente tem os sábados, né? Os anos sabáticos, aí começa a partir do 26, né? A partir do verso 34 do capítulo 26,
Vamos ler o 34 e o 35. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados, e durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Eu escolhi esses 2 versículos para mostrar, perdão, a razão do povo de Israel ficar cativo por 70 anos na Babilônia. Porque por 490 anos não deram descanso para a terra. Deus leva as coisas certas, sabe? Acerto de contas com Deus. Não tem jeitinho com Deus. É uma ordenança, né? Então, 70 anos, a ganância do povo, eu não querer perder, a produção tá bombando, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Escravizou o povo por 70 anos. Porque não dava o descanso que o Senhor determinou. E aqui esse verso fala disso, nesses 2 versículos aí. Porque não descansou, né? Agora vocês vão deixar ela descansar. Isso se aplica hoje, não? Você acha que isso se aplica hoje? Porque é muito na linha do Shintar, né? Então, no nível de descanso, Ju, o Senhor é o nosso descanso, o lugar é em Cristo, né? Eu não creio que você tenha que guardar, né, esse descanso para algo, porque ele é o seu descanso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desse descanso, porque eu não posso achar que se eu não cumprir aquele, que é o caso de algumas denominações, né, se você não guardar o sábado, você está. Então, eu estou dando valor à lei. E Jesus falou: Eu sou o Senhor do sábado. Né? Então, quando eu falo essas coisas de hoje, Shemitah, assim, eu fico meio assim, porque eles vão um pouco além do que está escrito. Só que, assim, você não cumprir certas ordenanças, naturalmente acontece, né? Então, você vê, assim, a história da economia e da política, né? Aí quebrando, porque aí é. Então, assim, há princípios, né? A gente não pode fazer doutrina em cima disso, mas há princípios espirituais, né? Então, assim, se Deus nos criou e a primeira coisa que ele fez foi nos dar o descanso e comunhão com ele, e a gente, pela ganância, não tem tempo, alguma coisa está esquisita. Né? Porque, pô, sábado é o meu melhor dia, domingo não posso parar e tal, né? Então, tá esquisito isso aí. Mas Né? e esse Reveja. descanso anual da Terra, por exemplo? Você acha que isso de alguma forma se aplica hoje em dia? Ô, Ju, tem pesquisas que falam que hoje o mesmo prato de cereais, né, eles não usam só arroz e feijão, usam até ervilha, milho, outras coisas. Ele chega a ter menos de 30% do que eles tinham quando começaram a ver isso em 1930. Então, em coisa de 100 anos, nós estamos com 30%, com 70% a menos de nutrientes pelo empobrecimento do solo, porque você não dá tempo de nada, né? Você bum, bum, bum. Então, são coisas que a gente pode, né, como a ganância do homem, né, altera todas as coisas. Sabe o que eu fico pensando, assim, porque nessa época a única forma de economia era essa, né? A principal forma de Sim, economia era essa. Como é que, e eu sei que a gente não vai ter resposta aqui, mas é. para levantar a bola, como é que isso se aplica hoje? Por exemplo, você que é empresário, eu sou empresário, né? Como é que isso, o leigo, empresário, como é que isso se aplica para a nossa vida? Você, Então, é assim, você precisa trabalhar os 7 dias? você não é prazo no ano, sabe? No sétimo ano. Não, mas aí fala bem de descanso na terra, é bem específico, né, Jô? Não fala para você tirar a cada 7 um ano sabático, né? Isso aí tá cheio de gente que fala, tem que Não, tirar, mas pensando não como é. esse princípio se aplica. O Senhor hoje em Cristo, ele é o nosso descanso, né? Então a gente só vai ter descanso nele, né? Só que de qualquer maneira, a gente tem que entender esse princípio do dia do Senhor, Claro. né? Ele estabeleceu um dia que é para ele, porque senão, naturalmente, nós não iríamos parar. Assim como quando ele nos dá apetite, a gente ia deixar de comer o paladar, por causa que eu quero mais coisa, né? O trabalhar, assim, até o desejo sexual. Então, não vou ter, vou só trabalhar, só que eu quero. Então, Deus criou todas as coisas, né?
e deu instruções bem claras do como a gente deveria andar nessa terra, né? Então, o princípio de descansar no Senhor e ter um dia do Senhor, onde eu dedico a minha casa, as coisas do Senhor, onde na minha cabeça não tá mais amanhã, porque assim eu falo, pô, domingo eu estou descansando, mas eu já estou na minha cabeça a reunião e a coisa e tal. Eu não estou descansando, né? E a ideia da comunhão é o descanso no Senhor. Né? É a confiança, é a história do maná. Não junta para 2 dias que vai apodrecer, cara. Creia que eu vou dar. Você não precisa fazer nada. E a mesma coisa ele continua falando, à noite eu dou crescimento, vai dormir. Mas o homem, sou eu, né? Enfim, tocou o nosso sinal, né? A semana... Então, assim, o que a gente aprende aqui, né, nesse caso do Shabá, é que, assim, Deus deu pra gente a palavra dele. Quando a gente não obedece os princípios da palavra, não tem como a gente se livrar das consequências, ok? Isso é certo. A consequência é achando que essa lei não vale mais, né? Então nós vamos acabar aqui e a semana que vem a gente entra no capítulo 27 falando do voto especial que ele também falou aqui, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa voluntária, ele dá oportunidade para eu fazer algo, né? Chama voto especial. A gente vai começar a ver. Então semana que vem, permitindo o Senhor, a gente entra nesse, tá? Obrigado, igreja. Deus abençoe.